Testemunho CCB, jovem curou crâniofaringioma em reunião, congregação cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, um daqueles dias em que o sol brilhava forte, mas uma brisa suave amenizava o calor. Eu estava na minha casa, ajudando minha mãe nos afazeres domésticos, quando senti uma dor de cabeça diferente de tudo que já havia experimentado. Não era uma dor comum, daquelas que passam com um remédio ou um descanso. Era uma dor forte e latejante que parecia vir de dentro do meu crânio, como se algo estivesse pressionando minha cabeça por dentro. Tentei ignorar, achando que poderia ser cansaço, mas a dor só aumentava. No domingo seguinte fui à reunião como de costume, mas a dor persistia. Durante o culto, enquanto os irmãos cantavam os hinos, eu sentia um desconforto tão grande que mal conseguia me concentrar. A dor era tão intensa que cheguei a suar frio. Depois da reunião, contei para meu pai o que estava sentindo, e ele, preocupado, decidiu me levar ao médico. Nunca imaginei que aquele seria o início de uma batalha que mudaria minha vida para sempre. Os exames começaram na semana seguinte. Primeiro, uma tomografia, depois uma ressonância magnética. Os médicos ficaram sérios ao ver os resultados. Minha mãe, que me acompanhava, percebeu a preocupação no rosto deles. Quando o médico nos chamou para conversar, ele explicou que eu tinha um tumor cerebral chamado crâniofaringioma, um tipo raro e agressivo que cresce próximo à glândula pituitária. Ele disse que o tumor estava pressionando partes importantes do meu cérebro e que, se não fosse tratado, poderia causar danos permanentes como perda de visão, desequilíbrio hormonal e até mesmo risco de vida. A notícia foi como um balde de água fria. Minha mãe chorou, meu pai ficou em silêncio, e eu, apesar do susto, senti uma paz estranha dentro de mim. Não sei explicar, mas era como se uma voz sussurrasse no meu coração: "Não temas, eu estou contigo." Mesmo assim, os dias que se seguiram foram difíceis. Os médicos falavam em cirurgia, em riscos, em possíveis complicações. Disseram que o tumor era grande e que a operação seria delicada, pois qualquer erro poderia afetar minha visão ou outras funções vitais. Minha família e eu decidimos buscar ajuda espiritual. Fomos à igreja e pedimos aos irmãos que orassem por mim. O irmão que presidia a reunião naquela noite, ao saber da minha situação, fez um apelo especial. Ele pediu que todos os presentes se ajoelhassem e clamassem a Deus em meu favor. Foi um momento muito forte. Ouvi as vozes dos irmãos elevando súplicas, pedindo misericórdia, pedindo cura. Eu também orei com lágrimas nos olhos, pedindo que Deus me desse forças e que, se fosse da sua vontade, me curasse. Nos dias seguintes, enquanto aguardava a data da cirurgia, minha saúde começou a piorar. A dor de cabeça era constante, e comecei a ter náuseas e tonturas. Às vezes, ao acordar, sentia uma fraqueza tão grande que mal conseguia levantar da cama. Minha visão também começou a ficar embaçada, como se tudo estivesse coberto por uma névoa. Os médicos disseram que era o tumor pressionando o nervo óptico. Foi assustador. Eu tinha apenas 22 anos e via minha vida sendo ameaçada por algo que não conseguia controlar. Uma noite, depois de mais um dia de exames e consultas, eu me deitei em meu quarto, exausto. Não conseguia dormir, então peguei minha Bíblia e comecei a ler. Abri em Salmos e li: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Aquelas palavras me confortaram. Fechei os olhos e comecei a orar. "Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio em Ti. Se for da Tua vontade, me cura. Se não for, me dá forças para passar por isso." Foi uma oração simples, mas sincera. No dia seguinte fui à reunião novamente. Dessa vez, a dor estava tão forte que mal conseguia ficar em pé. Meu pai me apoiou até o banco, e eu me sentei, tentando me concentrar nas palavras do irmão que estava falando. Durante o culto, enquanto os irmãos cantavam o hino "Jesus, Tua graça me basta", senti algo diferente. Era como se uma corrente de paz invadisse meu corpo. A dor, que antes era insuportável, começou a diminuir. Eu fechei os olhos e comecei a orar em silêncio, agradecendo a Deus por aquele alívio momentâneo. De repente, o irmão que presidia a reunião parou de falar e olhou na minha direção. Ele não sabia o que estava acontecendo comigo, mas sentiu que Deus estava agindo. Ele disse: "Irmãos, eu sinto no meu coração que Deus está operando aqui hoje. Vamos orar por este jovem, que está passando por uma prova difícil." Todos se ajoelharam novamente, e as orações começaram a subir. Eu senti mãos sendo colocadas sobre minha cabeça, e ouvi irmãos clamando com fé: "Senhor, cura este jovem. Toca nele com Teu poder." Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Enquanto as orações continuavam, senti como se uma mão invisível tocasse minha testa. Não era uma mão humana, mas uma presença divina. Uma onda de calor percorreu meu corpo, começando pela cabeça e descendo até os pés. Foi como se algo fosse retirado de dentro de mim. A dor sumiu instantaneamente.
Meus olhos que antes estavam embaçados clarearam. Eu abri os olhos, surpreso, e vi tudo com uma nitidez que não sentia há semanas. Os irmãos continuaram orando, mas eu já sabia que algo havia mudado. Quando a oração terminou, levantei-me e disse ao irmão que presidia: Irmão, eu sinto que Deus me curou. Ele olhou para mim surpreso e perguntou: Você tem certeza, meu irmão? Eu respondi: Tenho. A dor foi embora e minha visão voltou ao normal. Os irmãos ao redor começaram a glorificar a Deus, e muitos choraram de alegria. No dia seguinte fui ao médico para um check-up antes da cirurgia marcada. O médico, ao me examinar, ficou confuso. Ele pediu uma nova ressonância magnética para verificar o tumor. Quando os resultados saíram, ele não acreditou no que via. O tumor, que antes era grande e pressionava meu cérebro, havia desaparecido completamente. Não havia sinais de cirurgia, não havia sinais de tratamento. Era como se ele nunca tivesse existido. O médico, que era um homem sério e pouco dado a emoções, olhou para mim e disse: Isso não tem explicação médica. Não sei o que aconteceu, mas você está curado. Eu sorri e respondi: Foi Deus, doutor. Foi Deus quem me curou. Ele não disse mais nada, apenas balançou a cabeça, impressionado. Quando contei aos meus pais, eles choraram de alegria. Minha mãe abraçou-me forte e disse: Filho, eu sabia que Deus não nos abandonaria. Meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, simplesmente agradeceu a Deus em silêncio, com lágrimas nos olhos. Nos dias que se seguiram, contei meu testemunho na igreja. Os irmãos ficaram emocionados, e muitos disseram que sua fé havia sido fortalecida. Alguns, que estavam passando por provas difíceis, disseram que meu testemunho lhes deu esperança. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Ele não apenas me curou, mas me ensinou a confiar nele em todos os momentos. Aprendi que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Ele ouve nossas orações e age no tempo certo. Não tenho palavras para expressar minha gratidão. Cada dia que vivo é um presente de Deus. Cada respiração é uma prova do seu amor. Eu não merecia essa cura, mas Deus, em sua infinita misericórdia, me deu mais uma chance. Que este testemunho sirva para glorificar o nome do Senhor e fortalecer a fé daqueles que estão passando por lutas. Deus é fiel. Ele não muda. O que Ele fez por mim pode fazer por você também. Basta crer. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos os irmãos. Amém. Testemunho de fé e milagre. A cura do craniofaringioma na congregação cristã no Brasil. O impacto do testemunho na congregação. Quando subi ao púlpito naquela manhã de domingo para compartilhar o que Deus havia feito em minha vida, não imaginava o quanto aquelas palavras tocariam os corações. A igreja estava lotada, como sempre, com irmãos de todas as idades, alguns com rostos marcados pela dor, outros com olhares cheios de esperança. O irmão que presidia a reunião, um servo de Deus de cabelos grisalhos e voz firme, me apresentou com um sorriso no rosto. Irmãos, hoje temos aqui entre nós um jovem que foi tocado pela mão poderosa de Deus. Ele veio para nos contar como o Senhor operou um milagre em sua vida. Que todos nós possamos ser edificados pela fé deste irmão. As palavras saíram de meu coração antes mesmo que eu pudesse organizá-las. Contei sobre os primeiros sintomas, aqueles episódios de tontura que eu ignorava, achando que eram apenas cansaço dos estudos. Falei da dor de cabeça insuportável que me levou ao hospital, do diagnóstico que soou como uma sentença, craniofaringioma, um tumor cerebral raro e agressivo. Descreve o medo que senti ao ouvir o médico dizer que a cirurgia era arriscada, que poderia haver sequelas, que minha vida nunca mais seria a mesma. Mas então, com a voz embargada, contei como Deus interveio. Eu não tinha mais forças, irmãos. Minha família chorava, meus amigos oravam, mas eu só conseguia pensar: Senhor, se for da tua vontade, me cura. Se não for, dá-me forças para suportar. Mas Deus tinha um plano maior. Naquela reunião de oração, quando os irmãos impuseram as mãos sobre mim, senti algo que não consigo explicar. Era como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo, como se uma paz que não era deste mundo me envolvesse. E quando fiz o exame novamente, o tumor havia sumido. Completamente. Um silêncio reverente tomou conta do salão. Alguns irmãos choravam baixinho, outros levantavam as mãos em ação de graças. Uma irmã idosa, Dona Maria, que sempre sentava na primeira fileira com seu vestido florido e a Bíblia desgastada no colo, se levantou com dificuldade, apoiando-se em sua bengala, e disse com voz trêmula: Glória a Deus! Eu orei por você, meu filho. Todas as noites, eu pedi a Jesus que te curasse. E ele ouviu. Isso aqui é prova de que nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente.
O irmão João, um homem forte que trabalhava na construção civil e que havia perdido a esposa para um câncer há 2 anos, se aproximou de mim após a reunião, com os olhos úmidos. Irmão, ele engoliu em seco, eu quase perdi a fé depois que minha esposa partiu. Pensei que Deus tinha me abandonado. Mas hoje ele me mostrou que ainda opera milagres. Obrigado por compartilhar isso. Você não sabe o quanto eu precisava ouvir isso. Aqueles momentos me fizeram entender que meu testemunho não era só sobre mim. Era sobre um Deus que ainda fala, que ainda age, que ainda transforma vidas. Os dias que seguiu, a vida após o milagre. Nos dias seguintes, minha rotina mudou. Não que eu tenha me tornado uma celebridade na igreja, longe disso. Mas havia uma diferença em como as pessoas me olhavam. Os irmãos mais velhos me chamavam de o jovem do milagre e as crianças, com sua curiosidade pura, perguntavam: Tio, é verdade que Jesus tirou o tumor da sua cabeça? Eu sorria e respondia: é verdade, sim. E ele pode fazer o mesmo por você, por seus pais, por qualquer um que crer. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de poucas palavras mas de uma fé inabalável, me disse uma noite, enquanto arrumava a mesa para o jantar: Filho, Deus te deu uma segunda chance. Não é para você guardar só para si. É para você servir, amar e mostrar aos outros que ele é real. Essas palavras ecoaram em meu coração. Comecei a me envolver mais na igreja. Antes eu ia às reuniões, cantava os hinos, ouvia a pregação, mas agora sentia um chamado para fazer mais. Passava horas lendo a Bíblia, buscando entender melhor a vontade de Deus. O irmão Paulo, um dos presbíteros, notou minha dedicação e um dia me chamou para uma conversa. Vejo que você tem sido abençoado, irmão. E vejo também que Deus está te preparando para algo maior. Que tal ajudar na escola bíblica dominical? As crianças precisam de homens de Deus que possam ensinar-lhes o caminho. Aceitei o desafio. Não era fácil, explicar histórias bíblicas para crianças de 5 a 10 anos exigia paciência e criatividade. Mas cada domingo, quando via aqueles olhinhos brilhando enquanto eu contava sobre Davi e Golias, ou sobre Daniel na cova dos leões, eu sentia uma alegria que não vinha deste mundo. Uma das crianças, o Pedro, um menino de 7 anos com um sorriso faltando 2 dentes, me perguntou certa vez: Tio, como é que a gente sabe que Deus está ouvindo a gente quando a gente ora? Eu me ajoelhei na frente dele, olhei nos seus olhos e disse: Pedro, você já pediu algo para seu pai ou sua mãe e eles te deram? Ele assentiu. Pois é, Deus é nosso Pai do céu. E Ele ouve a gente muito mais do que a gente imagina. Às vezes a resposta não vem do jeito que a gente quer, ou no tempo que a gente quer, mas Ele sempre ouve. E às vezes Ele faz coisas tão grandes que a gente nem consegue acreditar. Pedro sorriu, como se tivesse entendido algo profundo. Então foi assim com você, tio? Deus te ouviu e tirou o tumor? Exatamente, Pedro. Exatamente. As provações que vieram depois. Mas a vida não se tornou um mar de rosas após a cura. Satanás, que não gosta de ver as obras de Deus, tentou de todas as formas abalar minha fé. Um dia, recebi uma ligação de um antigo amigo da escola, que não via há anos. Ele tinha ouvido falar do meu testemunho, e cheio de ceticismo disse: Cara, você realmente acredita nessa história de cura divina? Não foi só um erro médico? Um tumor que já estava regressando sozinho? Suas palavras doíram. Não porque eu duvidasse do que Deus havia feito, mas porque vi nelas a voz da dúvida que já havia tentado me assaltar antes. Eu sei o que senti, mano. Eu sei o que os médicos disseram. E sei que Deus operou em minha vida. Não posso te forçar a crer, mas posso te dizer que se você abrir seu coração, Ele pode mostrar a verdade para você também. Meu amigo riu, incrédulo. Tá bom, irmão. Se um dia eu tiver um problema sério, aí eu choro para esse seu Deus aí. Desliguei o telefone com um peso no peito. Ore por ele, pensei. Porque a fé não é algo que se impõe, é algo que se vive. Outra prova veio quando, alguns meses depois, minha avó, uma mulher que sempre foi meu porto seguro, adoeceu gravemente. Ela que tanto orou por minha cura, agora estava de cama, fraca, com os médicos dizendo que seus dias estavam contados. Por que, Senhor? Perguntei em lágrimas, ajoelhado ao lado de sua cama. Por que curaste a mim e agora deixas ela assim? Ela, mesmo com dificuldade para falar, segurou minha mão e sussurrou: Meu neto, Deus sabe o que faz. Minha hora chegou, mas a sua não. Você ainda tem muito o que fazer por ele. Não desista. Nunca desista. 2 semanas depois, ela partiu. O velório foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Mas, no meio da dor, senti uma paz que só pode vir de Deus. Ele não nos promete uma vida sem sofrimento, mas promete estar conosco em meio a ele. O chamado para servir.
Com o tempo, comecei a sentir um chamado mais forte para o serviço no Evangelho. Não era apenas sobre ensinar crianças ou dar testemunhos, era algo maior. O irmão José, um dos anciãos da igreja, percebeu isso e certo dia me chamou para uma conversa séria. Irmão, temos visto seu crescimento espiritual. Você tem sido fiel, humilde, e Deus tem usado você. Acha que está preparado para um trabalho maior? Meu coração acelerou. Que trabalho, irmão? Há uma congregação pequena em uma cidade vizinha que precisa de ajuda. Eles não têm um servo ordenado para liderar as reuniões. Gostaríamos que você fosse até lá pelo menos uma vez por semana para pregar, ensinar e fortalecer os irmãos. Fiquei em silêncio por um momento. Era uma grande responsabilidade. Mas então me lembrei das palavras de minha avó. Você ainda tem muito o que fazer por ele. Se for da vontade de Deus, eu vou. E assim comecei a viajar toda quarta-feira para a pequena congregação de Vila Esperança. Era um grupo de cerca de 20 pessoas, a maioria idosos e algumas famílias jovens. O local de reunião era simples, uma sala alugada com cadeiras de plástico e um pequeno púlpito de madeira. Na primeira vez que preguei para eles, senti um frio na barriga. Mas quando comecei a falar sobre a fidelidade de Deus, sobre como Ele nunca nos abandona, vi lágrimas nos olhos da irmã Rosa, uma senhora que havia perdido o marido recentemente. Irmão, obrigada por vir até aqui, ela disse depois da reunião, segurando minha mão com força. A gente se sente tão esquecido às vezes. Mas hoje, Deus nos lembrou que Ele não esquece de nós. Aqueles momentos me ensinaram que o serviço a Deus não é sobre grandiosidade, mas sobre amor. Não é sobre multidões, mas sobre vidas transformadas, uma de cada vez. Um novo desafio, a decisão de batizar. Com o passar do tempo, senti que Deus me chamava para um passo ainda maior, o batismo nas águas. Na congregação cristã no Brasil, o batismo é um momento sagrado, um testemunho público de fé e arrependimento. Mas eu sabia que não era apenas um ritual. Era um compromisso sério com Cristo. Conversei com o irmão presidente da igreja, que me orientou. O batismo é para aqueles que verdadeiramente se arrependeram de seus pecados e decidiram seguir a Jesus. Não é uma decisão a ser tomada levianamente. Você precisa ter certeza de que está pronto para viver uma vida santificada, separada do mundo. Orei muito sobre isso. Sabia que após o batismo, minha vida não seria mais a mesma. Não que eu fosse perfeito, longe disso. Mas agora eu estaria me comprometendo publicamente a buscar a santidade, a abandonar tudo que desagrada a Deus. No dia marcado, a igreja estava cheia. Familiares, amigos, irmãos em Cristo, todos vieram para testemunhar aquele momento. Quando entrei na água com o irmão presidente ao meu lado, senti uma mistura de emoção e reverência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Ele disse, enquanto me submergia nas águas. Quando sai, senti como se um fardo tivesse sido tirado de mim. Não era que todos os meus problemas tinham acabado, mas agora eu tinha uma certeza, eu pertencia a Cristo. E nada, nem doença, nem dúvida, nem morte poderia me separar dele. Minha mãe chorava de alegria. Meu pai, que sempre foi um homem reservado, me abraçou forte e disse: Filho, hoje você deu um passo que muitos não têm coragem de dar. Que Deus te abençoe e te guarde. O milagre que continua, vidas transformadas. Anos se passaram desde aquele dia em que fui curado. Hoje, quando olho para trás, vejo não apenas um milagre físico, mas uma jornada de fé que transformou não só a mim, mas a muitas pessoas ao meu redor. Recebo cartas e mensagens de irmãos que, após ouvirem meu testemunho, encontraram forças para enfrentar suas próprias batalhas. Uma jovem diagnosticada com depressão grave, escreveu-me dizendo que, após ouvir minha história, decidiu buscar a Deus de todo o coração e hoje está livre dos medicamentos. Um casal, à beira da separação, reconciliou-se depois de participar de uma reunião de oração onde compartilhei como Deus restaura o que está quebrado. Mas talvez o maior milagre não tenha sido a cura do tumor, mas a transformação do meu coração. Aprendi que a fé não é a ausência de medos, mas a certeza de que Deus é maior do que eles. Que a oração não é um último recurso, mas a primeira arma contra as batalhas da vida. Que a igreja não é um prédio, mas um corpo vivo, onde cada membro é importante. Hoje, quando ministro a palavra, seja para crianças, jovens ou adultos, sempre lembro daqueles dias escuros antes da cura. Lembro do desespero, da dor, da incerteza. Mas também lembro da mão de Deus me levantando, me sustentando, me guiando. E é isso que digo a quem passa por provações. Deus não prometeu que a jornada seria fácil, mas Ele prometeu que nunca nos deixaria sozinhos. Se Ele curou um tumor em meu cérebro, pode curar sua dor no coração. Se Ele me deu uma segunda chance, pode dar a você também. Não desista.
Continue orando. Continue crendo. Porque no tempo certo, no modo certo, Deus age. Que este testemunho não seja apenas uma história, mas um lembrete de que Deus é fiel. Que Ele que operou em minha vida pode operar na sua também. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos os que creem. Amém.